Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 28 de abril, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Cibersegurança está relacionada a controles, isso vai além do pode ou não pode. Europa aprova a criação da Lei de Solidariedade Cibernética e falhas de segurança permitiram sequestro de satélites da ESA. E eu começo com essa notícia que fala: cibersegurança está relacionada a controles, isso vai além do pode ou não pode. Juntos somos mais seguros. Cada vez mais essa frase se encaixa como uma luva no mercado brasileiro de segurança cibernética. Se de um lado o cybercrime é organizado e compartilha técnicas e ferramentas maliciosas, do outro, CISOs e profissionais que atuam em segurança da informação seguem traçando um caminho parecido: o compartilhamento de informações e a troca de experiências. Como dizem os CISOs da comunidade Security Leaders, os congressos proporcionam para nós momentos riquíssimos de reflexões sobre o futuro da área e o nosso papel na construção de uma sociedade mais segura digitalmente. Até porque a segurança hoje deve ser considerada uma estratégia de negócio. Isso começa com pessoas e processos. A tecnologia existe apenas para automatizar o processo. E o quarto item fundamental é a inteligência, destaca Longinos Timochenko, CISO Advisor na abertura do Security Leaders no Rio de Janeiro. O evento reúne a comunidade carioca de líderes e profissionais de segurança para justamente debater não só as tendências, mas também as estratégias que definirão o sucesso do business e a proteção dos principais ativos corporativos. A proposta do Security Leaders é fomentar cada vez mais ambientes de troca de experiências, inclusive aquelas mal sucedidas, pois até mesmo nos momentos de crise podemos aprender. E isso só será possível quando o líder de cybersecurity entender o seu papel nesse setor e na organização. Não existe transformação digital sem segurança, destaca a diretora executiva do Security Leaders, Graça Sermold. Elevar o nível de maturidade em cyber é questão de prática e, para isso, é preciso ter disciplina e educação. Cumprir esse papel não depende de nós, é uma questão de cidadania. Nossa missão é disseminar conhecimento e fazer com que as pessoas entendam que segurança está relacionada a controles. Isso vai além do pode ou não pode, acrescenta Timochenko. E esse entendimento certamente passa pela liderança, no papel de CISO dentro da organização, pois a área está em constante transformação. É uma mudança impactante no relacionamento com o board e no envolvimento com novas tecnologias, inclusive com o chat GPT. Na palestra de abertura, Marcos Semola, professor e partner de cybersecurity na EI, perguntou para a inteligência artificial qual o futuro do líder de segurança. Ele foi além da pergunta e contrapôs com outras como quais as prioridades de um CISO versus de um CEO, quais os top 3 indicadores para líderes de negócio, o que o CISO precisa mudar visando atender às necessidades dos líderes de negócio. Com uma palestra criativa e instigante, o especialista provocou a plateia no sentido de focar no alinhamento do CISO com o business. Vamos desconstruir a atual função desse líder e entender quais são os estímulos importantes que guiarão o profissional a se reconstruir daqui para frente. É preciso alinhar as estratégias com o negócio, ter atitude e melhorar a comunicação, pontua Marcos Semola. Para ele, o futuro do líder de segurança depende principalmente dele próprio através de suas atitudes. E caramba, que matéria bacana! Durante um tempo, eu me sentia meio que remando contra a maré no que diz respeito ao papel do executivo de segurança. O papel do CISO, se pegar, por exemplo, o início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com segurança, isso há 17 anos atrás, 17 anos e meio atrás, era bem esse, era pode ou não pode. O cara de segurança, ele era meio xerife, meio que consultor, chegava à área de tecnologia, às vezes algumas áreas de negócio, áreas de suporte, chegava para o profissional de segurança. Então, a gente está com essa ideia, o que você acha? A gente pode fazer? A gente não pode fazer? E o perfil do profissional no passado
era muito, e eu fazia essa analogia, do xerife, né, que mandava prender e mandava soltar, dizia que sim, dizia que não. Só que isso nunca deu certo. Sinceramente, isso nunca deu certo, porque no fundo, quando o profissional de segurança tem essa postura, ele acaba assumindo riscos, que não deveria ser ele a assumir, deveria ser o negócio a assumir, da mesma forma que ele impede o crescimento e a transformação do negócio muitas vezes. Tendo essa postura de, não, isso não pode. Como assim não pode? Na verdade, isso é uma crença que eu tenho já há muitos anos. A área de segurança, ela precisa ser uma área viabilizadora do negócio. Só que para fazer isso é preciso entender com profundidade as transformações que estão acontecendo no negócio, nas áreas de negócio, para pensar na melhor forma de implementar aquele projeto, aquela iniciativa, o que for. Então, as considerações feitas aqui nessa matéria são muito boas e ainda assim, né, percebam, pessoas, e eu no passado, eu lembro no início da minha trajetória, consumi muitos livros do Marcos Sêmola, falando da necessidade de, na essência, né, precisamos conversar diferente com as áreas de negócio. Precisamos falar melhor, precisamos de uma outra linguagem, precisamos conseguir trazer o contexto da melhor forma. Então esse, meus amigos, esse é o desafio, não só do executivo de segurança, do líder de segurança, mas de todos os profissionais. Que a gente precisa conhecer o técnico, saber falar o técnico, saber criar as táticas de proteção e, ao mesmo tempo, a gente precisa trazer contexto para as pessoas, trazer elas para o lado, saber conversar com os executivos, e isso todo profissional de segurança precisa, ao longo do tempo, desenvolver. Bom, se quiser evoluir. Europa aprova a criação de lei de solidariedade cibernética, com o objetivo de melhorar a segurança cibernética e estabelecer um compromisso de cooperação mais estruturada e reforçada dos países na União Europeia. No caso de ataque cibernético a qualquer um dos Estados-membros, o Parlamento Europeu aprovou a proposta de criação da Lei de Solidariedade Cibernética. O projeto de lei prevê a criação de um fundo de 1,1 bilhão e vai contemplar tanto a esfera pública quanto a privada para combater as ameaças cibernéticas. Desculpe. Além do compartilhamento de informações e intercâmbio de conhecimentos especializados entre as Forças Armadas, as Forças Policiais e outros organismos estatais dos Estados-membros da União Europeia, o projeto prevê o apoio operacional e ações integradas a fim de garantir a máxima eficácia na resposta a incidentes e a cyberataques. O projeto surgiu em março do ano passado, após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, e em razão do aumento dos cyberataques e ameaças às infraestruturas críticas das redes da União Europeia. Aconteça o que acontecer com a guerra na Ucrânia, prevê-se um aumento contínuo na atividade cibernética, pois os Estados-nação continuarão causando problemas digitais uns aos outros em meio à luta constante por poder e status no cenário mundial. Como parte disso, as cadeias de suprimento estão sendo alvo dos invasores que desejam acessar as redes de várias organizações dentro delas. Os fornecedores precisam garantir que estão executando boas práticas de higiene cibernética que incluem um forte plano de resposta instantânea, autenticação multifatorial e bom gerenciamento de ativos, explica Zach Warren, conselheiro-chefe de segurança da Tanium para a região da EMEA, Europa, Oriente Médio e África. O texto projeto de lei também salienta o papel importante da cooperação entre os países para a proteção de dados dos cidadãos do bloco econômico, especialmente em razão de a maioria dos dados hoje estarem armazenados em nuvem. Daí a necessidade de desenvolvimento conjunto de capacidades de cibersegurança, com digitalização das informações. Os dados dos usuários estão sendo guardados em ambientes de nuvem,
o que torna mais atrativo para os cybercriminosos a tentativa de ataque para capturar essas informações valiosíssimas, observa Valdo Gomes, diretor da NetSafe Corp. De fato, que iniciativa importante, por muitos motivos. Não só ter um fundo, né, para apoiar países em casos de incidentes graves cibernéticos, mas principalmente na colaboração. Muitas vezes esses ataques cibernéticos eles ultrapassam as fronteiras. Ele começa num determinado país, passa por outros, são os atacantes tentando ocultar a origem dos ataques, trabalhando com VPNs, trabalhando com conexões, justamente para driblar os controles. E só é possível que haja identificação, muitas vezes, da origem, que haja resposta adequada aos incidentes a partir da cooperação. É um pouco do que a matéria anterior disse. O crime é organizado e compartilha muitas estratégias entre si. Nós que fomentamos e trabalhamos por um ecossistema mais seguro e para garantir resiliência dos negócios, dos serviços críticos e dos países, a gente precisa também colaborar. Então, que bom que existe essa iniciativa. Eu espero sinceramente que outros blocos econômicos também comecem a se mobilizar no sentido de cooperar. Muito legal. E na última matéria de hoje, falhas de segurança permitiram sequestro de satélites da ESA. Uma série de falhas de segurança críticas foram descobertas no controle de satélites OPS-SAT da ESA, Agência Espacial Europeia. As vulnerabilidades poderiam permitir que terceiros sequestrassem os sistemas de monitoramento, possibilitando a interceptação de dados que seriam enviados à Terra pelos nanodispositivos, que ainda estão em fase experimental. As brechas foram encontradas durante um exercício de cibersegurança promovido pela agência, que convidou empresas do setor e hackers éticos para colocarem à prova os sistemas de controle. Os franceses do Thales Group, que trabalha com sistemas de informação para a indústria aeroespacial, foram responsáveis pela localização das falhas que atingiam sistemas relacionados ao posicionamento dos satélites, controle de altitude e possibilitavam acesso à câmera. 4 especialistas participaram dos testes que envolvem o acesso aos controles e a injeção de código malicioso nos sistemas de controle. Como resultado, a Thales foi capaz de capturar as informações que seriam enviadas à Terra, o que permitia manipular as imagens registradas pela câmera dos satélites para esconder certas áreas em atividades de interesse em operações de espionagem, por exemplo. Em comunicado oficial, a Thales também fala em aberturas que possibilitaram o acesso aos sistemas de posicionamento e altitude dos satélites, que teriam sido obtidas por outros participantes do exercício promovido pela ESA. Com isso, os criminosos poderiam modificar parâmetros e causar danos físicos aos aparelhos, além de interromper a comunicação entre eles e o controle da agência durante missões de monitoramento. Como normalmente acontece em exercícios desse tipo, os detalhes técnicos sobre a exploração não são revelados ao público. Isso garante que cybercriminosos não utilizem as técnicas para ataques contra a infraestrutura de satélites, enquanto a própria ESA trabalha na correção dos problemas. Entretanto, uma apresentação está marcada para acontecer no dia 27, durante a conferência CISAT, focada em cibersegurança na indústria aeroespacial. É nela que os pesquisadores da Thales exibirão suas explorações com uma janela de apenas 6 minutos de acesso aos sistemas do satélite disponível para a execução do ataque. Para obter acesso ao exercício, os participantes tiveram de ser aprovados previamente pela ESA, submetendo também suas ideias de possíveis explorações antes de receberem acesso técnico, sobre o qual desenvolveram as provas de conceito a serem apresentadas agora. Dia 27 foi ontem. Eu espero sinceramente que em breve a gente tenha atualizações sobre essas descobertas, né, sobre essas falhas e principalmente a notícia das correções, porque são coisas extremamente sensíveis, né? São coisas preocupantes, envolve questões ligadas à espionagem, enfim. Então
Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, mas que é algo que preocupa, sem sombra de dúvida. E que bom, né, que eles estão trabalhando com equipes sérias, com profissionais sérios, para descobrir essas falhas e fazer correções. Porque eu entendo, né, que quando chega nesse nível, significa dizer que há uma baixa tolerância a falhas. Significa dizer que existe todo um mecanismo, uma preocupação, um grupo de pessoas que trabalha pela qualidade dos sistemas de segurança. Então, essa é uma boa notícia. Esperamos, obviamente, que detalhes das correções, prazos, etc., sejam informados em breve. Bom, pessoal, o que eu tinha preparado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Peço desculpa aí pela tosse. Tenho um hábito de manhã cedo tomar chimarrão, então às vezes fica alguma erva, alguma coisa mate ali na garganta, enfim, peço desculpas. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótimo final de semana a todos e até a próxima.